Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, bem-vindo à nossa aula de Geografia e hoje, continuando a nossa aula sobre cartografia, nós vamos falar sobre as tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. A gente sabe que a cartografia é uma ciência muito antiga, né, que faz elaboração de mapas, e antigamente, né, os os cartógrafos demoravam muito tempo, né? Eles precisavam estudar bastante para fazer os mapas. Hoje em dia, né, em pleno século XXI, não precisa dessa demora, porque temos o que? As tecnologias modernas, né? Que vão facilitar a vida de um cartógrafo. Então, nesse desenho aí, mostra o que? Algumas dessas tecnologias, radares, sensores, câmeras, que facilitam a vida do cartógrafo. E vai facilitar também a nossa vida. O que essas tecnologias fazem em nosso benefício? Nós vamos ver isso daí. Vamos lá. Então, a localização geográfica, como é que era isso daí, né? E como é hoje? Desde os tempos remotos, a humanidade necessitava de se localizar no espaço terrestre. A gente precisa disso, né? Foram desenvolvidos instrumentos para esse fim, como o astrolábio, a roda dos ventos, a bússola e etc. Então, se a gente pegar lá no começo, né, no exemplo das grandes navegações lá em história, né, o que acontece? Os navegantes precisavam de se localizar e se orientar. Então foram desenvolvidos o quê? Alguns instrumentos para que isso acontecesse, né? E muitos desses instrumentos a gente utiliza até hoje. Então foram, né? Além do que? Dos mapas que foram sendo produzidos conforme as descobertas, né? Do aqui do novo continente, descoberto outros lugares, e com isso os mapas foram também se aperfeiçoando. Então, o que a gente conhece hoje de cartografia foi graças ao esses instrumentos primitivos, né? Vamos falar, esses primeiros instrumentos a serem utilizados. Então, vamos lá. Diferentes olhares sobre o mundo no tempo, né? Então, vamos falar agora hoje. O avanço tecnológico aperfeiçoou a cartografia, permitindo maior conhecimento e detalhamento do espaço terrestre. As novas tecnologias da informação, como satélites, computação e telecomunicações, têm possibilitado a utilização de novas técnicas de coleta e processamento dos dados no espaço geográfico. Então, gente, a ciência acompanhou também isso daí, né? A questão da tecnologia. Então, o que aconteceu? Existe uma ciência que estuda o quê? Que é chamada de geotecnologia. Então, o que essa geotecnologia ela estuda, né? Ela é um conjunto de técnicas e processos que visam estudar o espaço terrestre com seus elementos naturais ou, né, construídos, buscando atender às necessidades de levantamento, organização e análise de dados localizados no espaço geográfico. Então, é como unir o quê? A geografia com essas tecnologias. E quais são essas tecnologias? Não vamos saber delas agora. Muitas delas a gente usa no nosso cotidiano, outras, lógico, que precisam do quê? De lugares específicos, de uma tecnologia, pessoas mais estudadas para usarem esse tipo de informações. Vamos lá. Imagem captadas por sensores acoplados aos satélites artificiais que orbitam em torno do planeta, codificada e transmitida para uma estação rastreadora na Terra. A cartografia hoje utiliza essa precisão milimétrica. Então, a cartografia hoje, se a gente vê há 500 anos atrás, ela deu um salto gigantesco. Hoje ela consegue, através do quê? De uma precisão milimétrica, localizar vários pontos na nossa superfície terrestre. Antes não conseguia fazer isso, tá? Vamos lá. Então, primeiro,
que a gente vai aprender é o sensoriamento remoto, tá? Ele consiste em um conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância por meio de diferentes sensores, como equipamentos fotográficos, scanners de satélites e radares, tá? Então, essas aí são as tecnologias para o sensoriamento remoto. A utilização desse tipo de técnica é de fundamental importância no contexto atual da nossa sociedade, pois ela é capaz de revelar muitos dados geográficos e até históricos concernentes aos espaços naturais e também aos espaços sociais, como distribuição das áreas florestais, avanço do desmatamento, crescimento das áreas urbanas, etc. Então, através do sensoriamento remoto, né, de vários sensores aí, essas técnicas aí consegue, né, localizar e ver, né, aonde está acontecendo o quê? A questão de desmatamento na Amazônia, a questão de crescimento urbano numa determinada cidade, tá? Através desses aparelhos. Na imagem a seguir a gente vai entender isso aqui. Aí, como que o sensoriamento remoto ele trabalha através de satélite, né, que manda essas informações através de scan, de fotografias, e essas informações vai para a Terra, né? Então, nessa imagem aqui abaixo, a gente consegue ver o que? O desmatamento de uma floresta, né? Na imagem acima, como é que essa tecnologia ela funciona, ela consegue localizar o que? Se o rio, né, ele secou, a questão de pastagens, né, se ela está aumentando, diminuindo, né, a rodovia, crescimento urbano, então ela dá todas essas informações, tá? Então vamos para o segundo, muito conhecido, o radar. Né? É um dispositivo que permite detectar objetos a longa distância através de ondas eletromagnéticas. Então, já é um outro tipo de tecnologia. Seu desenvolvimento permitiu superar o problema relativo à necessidade de se ter um tempo claro, sem nuvens ou sobre áreas florestais. O radar é muito utilizado hoje em aviões, né? Também radar é utilizado nas estradas para medir a velocidade dos automóveis, né? O controle de tráfego aéreo usa radares para rastrear aviões no solo, como no ar, e na hora de orientar os pilotos para que façam pousos suaves. Então, o radar é muito utilizado, não agora, já há muito tempo. Então, ele consegue detectar, né, as aeronaves que estão assim em perigo, né? Quando a aeronave está precisando fazer um pouso forçado, eles que vão orientar aeronaves inimigas. Então é muito utilizado, né, na parte militar, mas também na parte civil. Muito utilizado no monitoramento também de áreas florestais. A polícia utiliza como objeto de detectar a velocidade dos automóveis, como eu já tinha falado. A NASA utiliza para mapear a Terra e outros planetas, para rastrear satélites e fragmentos espaciais, né? Os chamados lixos espaciais. Os militares, por sua vez, usam radares para detectar os inimigos e guiar suas armas aos alvos. Os meteorologistas usam para rastrear tempestades, furacões e tornados. Até o dispositivo que faz as portas, olha que legal, gente, das lojas abrirem e fechar automaticamente é um tipo de radar, tá? É considerado hoje a ferramenta imprescindível na prevenção ao desmatamento e no apoio à previsão de safras agrícolas, entre outras aplicações, e pode auxiliar o ensino de várias disciplinas que nós estudamos, né? Além da geografia, da história, da física, da ciência, da química, várias coisas, né? O radar ele é utilizado. Temos também, né, a fotografia aérea, que é também, né, conhecida, né, como aerofotogrametria, tá?
Então, é o quê? É uma fotografia obtida através de sensores acoplados aonde? Nas aeronaves, tá? A escala da foto aérea, bem como a área fotografada, depende da altura da aeronave. Então, vai depender muito da a nitidez da foto, vai estar de acordo com o quê? Com a aeronave e com o solo que ela vai estar tirando essa fotografia. Esse tipo de fotografia era muito usado na época das guerras, tá? Constitui-se como instrumento de representação da realidade acessível ao público, com menos qualificações técnicas, tá? E a gente tem também, tá, um outro tipo de fotografia, tá, chamado ortofoto. São fotos aéreas também, tá, mas ela é mais utilizada para se fazer escalas, tá, tiradas por uma câmera em um avião em pleno voo, corrigidas segundo o relevo da superfície terrestre. Com um conjunto de fotos, faz uma montagem de toda a área ser representada. Então, tem uma área extensa e quer fazer uma escala dessa área. Então, essa foto é tirada segundo a segundo, tá? São várias fotos tiradas. E depois monta-se para fazer a escala, como mostra o desenho aqui, ó. Então, assim, consegue-se fazer muito precisamente a parte da escala de uma determinada região. A imagem de satélite também a gente conhece bastante, a gente ouve quase toda noite no jornal, né? Quando a moça lá da previsão do tempo, ela fala assim, foto tirada sobre imagem de satélite. É isso aqui que nós vamos falar agora, né? Ele é o quê? Ele é um arquivo de imagem obtido por sensoriamento remoto a partir de um satélite artificial. Esse processo poderia ser explicado de maneira simples, tá? Como a obtenção de uma fotografia da Terra de uma máquina localizada no espaço dentro de um satélite. Então, esse aqui seria o satélite, tá? Aqui, ó. Então, ele vai tirar a fotografia. As imagens de satélite agilizam a identificação e o monitoramento de fenômenos naturais, né, como desastres naturais, queimada, desmatamento, a condições meteorológicas do tempo, né, por isso que se sabe de tudo que vai acontecer, né, quando vai chover, massa fria, tornado, através dessa imagem de satélite, tá? Os dados que formam as imagens de satélites podem ser obtidos em sistemas passivos por meio de captura da radiação solar refletida pela superfície da Terra, como a gente viu lá no começo, tá? Para que tenhamos acesso às mesmas, essas devem ser enviadas para a Terra por meio da conexão de antenas distribuídas ao longo da superfície. Então, um exemplo aqui no Brasil, existe 3 antenas espalhadas, né? Uma localizada lá na cidade de Alcântara, no Maranhão. Temos uma outra antena na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, e uma outra na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Então, essas imagens, né, elas são captadas por esse satélite aqui e mandadas para essas cidades aí. E a gente vê que em todo o nosso território nacional tem várias antenas que vão captar essas imagens aí que vão mandar para essas 3 cidades, que são chamadas as antenas receptoras, tá? Vamos lá. O famoso GPS, né? Hoje tão comum, mas que foi desenvolvido primeiramente militar. E hoje a gente vê o quê? O GPS utilizado no celular, no computador e até em relógio. Então, o GPS hoje faz parte da nossa vida, né? Que é o sistema de posicionamento global. Então, como o GPS funciona? Então, ele é utilizado, né, através de quê? De sinais emitidos por satélites, cujas aplicações são amplamente utilizadas nos transportes marítimos, terrestres e aéreos. Somente? Não, né? A gente vai ver que hoje a gente utiliza o GPS em vários lugares.
Então, como é que ele é formado? Por 24 satélites que ficam em órbita da Terra e são utilizados nesse processo 6 rotas. Então, a gente tem o planeta Terra e tem essas rotas, são 6, e eles são distribuídos. Então, são 24 que ficam em 24 horas por dia mandando o quê? Imagens para gente, tá? Desenvolvido no contexto da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. Como funciona o GPS? Então vamos entender um pouco isso daí, tá? Ele é composto por 3 partes. A primeira, de satélites. A gente viu aqueles 24 satélites que ficam em órbita, né? De modo que cubra toda a superfície da Terra a aproximadamente de 20.200 quilômetros de altura. A gente tem a segunda, que é uma rede de estação de tratamento espalhada por todo o planeta, que faz o controle dos satélites da Terra. Então, espalhado por vários lugares, cada desses aí controla aí um satélite e as informações que são mandadas. E o terceiro é o aparelho do usuário, é o nosso aparelho, né? Que recebe essas informações aí, né, que a gente utiliza para várias coisas. Então, algumas utilizações do GPS hoje: localizar alvo a serem atingidos, mísseis teleguiados, orientar a navegação aérea e marítima, variações de fertilidade do solo, controlar queimada, demarcar fronteiras, planejar rotas e rastrear veículos. Muito utilizado hoje também nos transportes públicos, né, em aqueles aplicativos de ônibus, utilizar também na área esportiva, né, as pessoas veem a questão de batimento cardíaco, né, a distância de percurso, também na agricultura, muito utilizado para prever o tempo. Então, o GPS hoje, gente, ele é utilizado para muita coisa. Esses aqui são algumas das utilizações, tá? E para a gente terminar, tem o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. Nós utilizamos muito o SIG, tá? De tecnologias relacionadas à informação e ao monitoramento do espaço terrestre. Resulta da utilização conjunta de mapas digitais, elaborados com auxílio do GPS, e de bancos de dados informatizados, de todas essas tecnologias que nós vimos anteriormente. Esses sistemas permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações, gerando grande diversidade de mapas e gráficos para necessidade específica. Então, muitos desses gráficos e mapas que a gente utiliza hoje nas ciências é graças ao esse sistema de informação geográfica, tá? As aplicações do SIG: planejar a distribuição e calcular os custos de serviço como coleta de lixo. Olha só que interessante. Sabe-se aonde numa determinada cidade, a quantidade de lixo que é produzida, tá, por habitante. Exemplo. Então, que lugar que precisa ter mais coletas de lixo durante determinada semana. Então, o SIG consegue fazer isso daí. Planejar investimento em obras públicas, né? Facilitar o levantamento de imóveis para cálculo do controle da arrecadação de taxas e impostos, né? O IPTU, através do tamanho da área construída e a área do terreno. Melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo e tráfego urbano. Cadastrar propriedade, empresas e moradores com grande número de informações, né? Então, olha o que o SIG, né? Ele está muito presente na nossa vida. Tá? Então, a nossa aula hoje, né, sobre essas tecnologias termina por aqui. Eu aguardo vocês na próxima, tá? Então, até mais.